Fala pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Marlon e no vídeo de hoje vocês vão ver a resolução da prova para a Polícia Rodoviária Federal do ano de 2013. Então eu desenvolvi alguns exercícios, desenvolvi toda a prova na realidade, a respeito do raciocínio lógico-matemático, com resoluções um tanto quanto diferentes dos procedimentos tradicionais, né, visto que a prova apenas analisa se as informações são verdadeiras ou falsas, corretas ou erradas. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, se inscrevam aí no nosso canal e aguardem que em breve tem mais resoluções de provas de concursos públicos. Certinho? Um abraço e bom vídeo a todos. Então vamos iniciar aí com as nossas questõezinhas 16 e 17 que se relacionam com o mesmo texto inicial. Considerando que uma equipe de 30 operários igualmente produtivos construa uma estrada de 10 km de extensão em 30 dias, julgar os próximos itens. Então vamos fazer o 16 inicialmente. Se a tarefa estiver sendo realizada pela equipe inicial de 30 operários e, no início do 5º dia, 2 operários abandonarem a equipe e não forem substituídos, então essa perda ocasionará atraso de 10 dias no prazo de conclusão da obra. Então vamos pensar o seguinte, vamos ver essa questão num outro aspecto. 30 operários em 30 dias fazem 10 quilômetros. Vamos imaginar em um dia. Em um dia, o que acontece? Eles vão fazer, se 30 dias para um dia eu dividir por 30, eles vão fazer 1/30 dos 10 quilômetros. Ou seja, quando eu pego esse cidadão aqui e divido por 30, que vai dar 10 divididos por 30 igual a 1/3, significa que os 30 operários, em um dia, eles realizam o quê? 1/3 de quilômetro. Aproximadamente 333 metros. Aproximado, vou deixar em fração, né? O que acontece na sequência? Aqui tem um detalhezinho. No início do 5º dia, então a gente tem que cuidar para não considerar um tempo 5, porque no início do 5º dia, o que foi realizado foram 4 dias de obra completa. Então, em 4 dias, eles realizaram quanto? 4 vezes 1/3, que é 4/3 de quilômetro. Então, essa foi a distância criada, construída nos 4 primeiros dias, certinho? Quanto faltava? Então, faltam 10 quilômetros menos os 4/3 de quilômetros. Quando a gente vai fazer soma ou subtração de número inteiro com fração, dá para a gente multiplicar e subtrair, ou multiplicar e somar, não esquecendo de manter o denominador. 3 vezes 10, 30, 30 menos 4, 26/3 de quilômetros. Então, isso é o que estava faltando. Isso é o que estava faltando para ser produzido. O que acontece? Agora a gente vai ter 28 operários. 28 operários. Quanto que vocês acham que 28 operários vão produzir em um dia? A gente sabe que os 30 operários, em um dia, eles produziam 1/3 de quilômetro. O que a gente tem que verificar é que 28 operários, a gente tem que comparar com o que era anteriormente. Então, eles vão ter uma produção de 28/30 do que era inicialmente, certinho? 28/30 de 1/3 é 28/30 vezes 1/3. Que isso daqui vai dar o quê? Isso vai dar 28/90 de quilômetro. Isso é o que 28 operários produzem em um dia. E agora, olha a razão que eu vou estabelecer aqui. Eu vou estabelecer uma razão da seguinte situação. A distância que falta divididos pela distância produzida por dia. Quando a gente faz essa relação aqui, o que vai gerar? Vai gerar o número de dias. Então, imagina que é uma questão de produção e tempo. Quanto que está faltando eu produzir? Quanto que eu produzo por dia? Se eu dividir esses valores, vai me dar o número de dias. É exatamente isso que a gente vai determinar aqui agora. Distância que falta. Estão faltando 26/3. Qual é a distância que eu faço por dia? 28/90. Quando eu faço divisão de fração, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Consigo simplificar aqui o 90 com o 3 fica 30. Consigo simplificar o 26 e o 18, o 26 e o 28, perdão, que fica 14, lá fica 13. Consigo ainda simplificar o 30 com o 14, fica 15 e fica 7. Dessa forma, esse número de dias vai ser 13 vezes 15, 13 vezes 15, e ainda embaixo ficou apenas o 7. Certinho? 13 vezes 15 dá
150, 195. 195 divididos por 7, isso dá 27,8 dias aproximadamente. O que isso significa? Que a partir do início do 5º dia, aqueles 28 operários precisariam de mais 27,8 dias para terminar a obra. A questão fala em dias totais. A gente não pode esquecer que no final disso daqui a gente tem que somar os 4 dias que já ocorreram, mais os 4 dias que já estavam sendo contados da obra, e isso daqui vai dar o quê? Isso daqui vai dar 31,8 dias aproximadamente. 31,8 dias. E o que a questão fala? Que vai dar um atraso de 10 dias. Se fosse dar um atraso de 10 dias, isso daqui ia ser 40 dias, e na verdade deu 31,8. Portanto, essa questão 16 está errada. A questão 16 está errada. Vamos para a próxima. A próxima questão, a 17, com o mesmo enunciado, diz assim: se, ao iniciar a obra, a equipe designada para a empreitada receber reforço de uma segunda equipe com 90 operários igualmente produtivos e desempenho igual ao dos operários da equipe inicial, então a estrada será concluída em menos de 1/5 do tempo inicialmente previsto, certo? Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos 30 e teve um acréscimo de 90. Então, passou a ter 120 operários. Aqui a gente pode trabalhar com a seguinte relação. De 30 passou a 120. O que acaba acontecendo aqui? Uma multiplicação por 4 do número de operários. Aqui a gente vai analisar da seguinte maneira. Nós tínhamos, que eram operários, né? A gente tinha 30 dias para a obra ser realizada. Que relação que eu vou estabelecer aqui nessa flechinha para gerar o número de dias? Qual relação? Uma relação de divisão por 4. Por qual motivo? Eu só estou fazendo uma regra de 3 de um jeito um pouquinho diferente aqui, porque os valores me favorecem. Por quê? Porque quando eu aumento o número de operários, eu diminuo o tempo da obra, numa mesma proporção. Se eu multipliquei por 4 a quantidade de operários, eu divido por 4, então, o tempo. E 30 divididos por 4 dá 7,5 dias. Então, se o número de operários passar a ser 120, a obra ficará pronta em 7 dias e meio. A questão fala que a estrada será concluída em menos de 1/5 do tempo inicialmente previsto. 1/5 do tempo inicialmente previsto, que era de 30 dias, dá 1 vezes 30. 30 divididos por 5 dá 6 dias. A questão fala que a gente ia concluir essa obra em menos de 6 dias. E, na realidade, levarão 7 dias e meio. Novamente, a questão está errada. Então, a 16 e a 17 são questões erradas até então. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima questão, ela trata de uma interpretação de gráfico com alguns questionamentos bem interessantes aí para a gente. Então, nós temos um gráfico do número de acidentes nas estradas brasileiras de 2005 a 2011 em milhares, né? Então, por exemplo, em 2005 foram 110 mil acidentes, lá em 2011, 189 mil acidentes. Considerando os dados apresentados no gráfico, julgue os itens a seguir. Então, vamos para 18. A média do número de acidentes ocorridos no período de 2007 a 2010 é inferior à mediana da sequência de dados apresentada no gráfico. Vamos lembrar o que é uma mediana. Mediana, desde que eu organize os dados em rol, que é ou em ordem crescente ou em ordem decrescente, a mediana é o valor do meio. E aqui tem uma coisa bem legal. Por quê? Porque se a gente analisar o gráfico já está dando os dados em forma crescente. Então, querendo ou não, ele já está em rol. Se ele já está em rol, quem que é o valor que está exatamente no meio dessa distribuição? Tem 3 anos aqui antes, 3 anos depois, o central é o ano de 2008. Portanto, a mediana é 141 mil acidentes. Certo? A gente só tem que analisar o quê? A média do número de acidentes de 2007 a 2010. Então, temos que fazer a média entre os valores desses 4 anos. Lembrando, né? Média é o símbolozinho do X com uma barrinha em cima. Se são 4 valores, vai ser uma soma dividido por 4. Então, são 129 mais 141 mais 159 mais 183. Tudo isso divididos por 4, isso daqui vai dar 612
divididos por 4, e essa média, então, nos dá um valor de 153. A questão fala que a média é inferior à mediana. 153 é inferior a 141? Não. Portanto, essa questão 18 é errada. Vamos para a próxima. A questão 19 diz o seguinte: os valores associados aos anos de 2008, 2009 e 2010 estão em progressão aritmética. 2008, 2009, 2010 em progressão aritmética, a nossa amiguinha PA. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica em que a variação entre os termos que são vizinhos é constante. Então, esses três termos ali, a questão está dizendo, está sugerindo que a PA 140, ou que a sequência 141, 159 e 183 é uma PA. Para que seja uma PA, a variação do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro tem que ser a mesma, certo? E essa variação é o que a gente chama de razão da PA. Então, vamos fazer o seguinte: 159 menos 141 vai dar quanto? Vai dar 18. Significa que de 2008 para 2009 aumentou em 18 mil acidentes. Na sequência, nós temos 183 menos 159. 183 menos 159, isso dá quanto? Isso dá 24. Significa que de 2009 para 2010 houve um aumento de 24 mil acidentes. 18 e 24 são iguais? Não são iguais. Se eles fossem iguais, esses três valores estariam em progressão aritmética. Como não são iguais, a questão 19 é uma questão errada. Beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 20. A questão de número 20 diz o seguinte: os acidentes ocorridos em 2008, o número de acidentes ocorridos em 2008 foi pelo menos 26% maior que o número de acidentes ocorridos em 2005. Então, nós temos o valor de 2008 e de 2005. Trabalhar com porcentagem, a gente pode analisar basicamente o quê? A gente pode analisar as relações de regra de 3. Sempre vai dar certo, sempre vai dar certo. Mas quando a gente quer fazer uma comparação de um valor em relação ao outro, quanto que foi de aumento ou quanto que foi de redução, basta que a gente faça a divisão de um pelo outro e verifique qual é o valor percentual de aumento ou de redução que foi dado. Certinho? Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, 2008 é 141, né? Então, 141 divididos pelo valor de 2005, que é 110. Quando a gente realiza essa divisão, isso daqui dá aproximadamente 1,28. 1,28. O que esse 1,28 significa? Que isso daqui tem uma vez a mais que o 110 e mais 0,28. A gente pode até escrever assim, ó, 1 mais 0,28. Claro que é um valor aproximado aqui, né? Um valor aproximado. Então, esse 1 significa que passou do valor que era originalmente, que isso é fácil de a gente verificar. E teve ainda um acréscimo de 0,28. 0,28 ele está no formato decimal, mas isso em formato percentual é de 28, alguma coisa por cento. 28%. A questão nos diz que foi de pelo menos 26% a mais. E foi, porque foi mais do que isso, foi 28, alguma coisa por cento, e a gente chega, enfim, numa questão da prova que é correta. Beleza? Dando sequência aqui, então, as duas próximas questões se referem ainda a essa informação gráfica da 18 a 20, tá? Mesmo gráfico. Então, vamos dar uma olhadinha no que ela está falando assim. Considere que em 2009 tenha sido construído um modelo linear para a previsão de valores futuros. Modelo linear. Modelo linear é aquele que obedece a uma função do primeiro grau, que está, mesmo que algebricamente, definida aqui embaixo. Nesse sentido, suponha que o número de acidentes no ano t seja representado pela função f de t igual a t mais b, tal que f de 2007 é 129 mil e f de 2009 é 159 mil. Com base nessas informações e no gráfico apresentado, que é esse gráfico ainda, né, vamos julgar os próximos dois itens. Questão 21. A diferença entre a previsão para o número de acidentes em 2008, feita pelo referido modelo linear, e o número de acidentes ocorridos em 2011, dado no gráfico, é superior a 8 mil.
Então ele está querendo dizer que o que ocorreu em 2011, que o gráfico mostrou, e o que ocorreria pela previsão da função, dá uma diferença superior a 8.000. Vamos analisar. Voltando aqui rapidinho no gráfico, em 2011 nós tínhamos um valor de 189.000. Então vamos colocar aqui, pelo gráfico, nós temos que 2011, 189.000 acidentes. Beleza, temos a informação do gráfico, quando a gente achar pelo modelo, só compara os dois. Pelo modelo, nós temos uma função, então, como eu falei, do primeiro grau. E o legal da função do primeiro grau, quando a gente analisa ele graficamente, ele tem um comportamento de uma reta. E para que esse comportamento seja de uma reta, a variação entre o crescimento do número de acidentes para cada ano tem que ser o mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Isso é muito legal aqui para a gente. A questão fala que em 2007, o resultado foi de 129.000. Em 2009, o resultado foi de 159.000, certo? O que aconteceu aqui? Teve um aumento de 30.000 para um aumento de 2 anos. Se a questão fala que o modelo é linear, essa proporção tem que se manter. Se eu aumentar 2 anos aqui, ele vai aumentar 30.000 aqui. Se isso não ocorre, ele não é linear. E olha que legal que acontece aqui. Em 2011, que é 2 anos a mais que 2009, o número tem que ser 30.000 a mais que 159, que dá 189.000. E aí a gente já responde a questão de número 21. Por quê? Ele fala que a diferença entre a previsão, isso daqui é a previsão no modelo, e esse é o valor dado no gráfico, e por coincidência, ou não, ou o modelo linear foi muito bem feito, os valores deram iguais. Se os valores deram iguais, a diferença entre eles não vai ser superior a 8.000, a diferença entre eles é zero. Portanto, a questão de número 21 é errada. E nessa mesma tela, porque vai ser rapidinho, eu vou fazer o quê? Vou fazer a resolução aqui também da questão de número 22. A questão de número 22 diz assim: o valor da constante A na função, que é esse cidadão aqui, ó, é superior a 14.500. Quem que é essa constante A? Essa constante A é o que a gente chama de coeficiente angular na função. Também é chamada de taxa de variação da função. Isso é muito importante. Eu vou fazer nessa mesma tela porque eu já dei um spoiler do que vai acontecer aí. Por quê? Esse valor de A, a gente tem que analisar qual é a variação que ele tem para cada uma unidade do t, certo? Então, sempre esse A, ele vai ser a variação da função para cada uma unidade do t. O que eu vi aqui em cima? Que para 2 anos, a gente tem um acréscimo de 30.000 unidades ou 30.000 acidentes. Quando eu divido os dois lados dessa situação aqui por 2, eu vou ter o quê? Que para 1 ano há um acréscimo de 15.000. Significa que cada ano que passa por esse modelo linear há 15.000 acidentes a mais do que o ano anterior. E é exatamente isso que significa, dentro de uma função do primeiro grau, o nosso amigo A, que é o númerozinho que acompanha a nossa variável. A nossa variável é t, o númerozinho que está acompanhando ele é o A maiúsculo, e ele vale 15.000. A questão fala que o valor dessa constante é superior a 14.500, e isso é correto, porque 15.000 é maior que isso, certinho? E aí a gente fechou a questão 22, e já vamos para a próxima questão, então. Então, as próximas 3 questões, que são as últimas da prova, elas se referem a um problema de função do segundo grau. Problema de função do segundo grau, por qual motivo? Porque a nossa função tem uma variável que está ao quadrado. Característica de uma função do segundo grau é uma parábola, que é o desenho que está representando esse gráfico aqui, essa curva, né? E aí a gente tem algumas considerações bem legais para serem feitas. Então, olha lá. Considere que o nível de concentração de álcool na corrente sanguínea em gramas por litro de uma pessoa em função do tempo t em horas seja expresso por n igual menos 0,008, que multiplica t ao quadrado menos 35t mais 34. Considere ainda que essa pessoa tenha começado a ingerir bebida alcoólica a partir de t igual a t0. Então, nesse momento, ela começou a ingerir bebida alcoólica, partindo do estado de sobriedade, então ela não tinha nada de álcool no seu organismo, e que tenha parado de ingerir em T1. Então, aqui é o pico, né? O momento que ela parou de ingerir, e a partir desse momento os níveis de álcool tendem a diminuir até voltar ao T2, que é novamente a sobriedade dela, né? O estado de sobriedade.
questão dá um valor aproximado para uma raiz aqui, que provavelmente para frente a gente vai precisar. Mas vamos ver o que diz a questão 23. O nível de concentração mais alto de álcool na corrente sanguínea da referida pessoa ocorreu em T1, sendo maior que 18 horas. Ele está dizendo que esse valor aqui é maior que 18 horas. Como que a gente vai analisar esse cidadão? Esse cidadão aqui é o que a gente chama de, não vou chamar de X, né, mas é a coordenada de T do vértice, que é o ponto mais alto. Uma das formas de a gente determinar esse cidadão aqui é a gente achar o ponto médio das raízes. Então, a gente vai achar as duas raízes, que são os valores que cortam o eixo T, nesse caso, e o ponto médio, a média aritmética delas, vai nos dar esse valor. Isso eu acredito que seja o jeito mais fácil de a gente verificar. Por quê ainda? Porque essa função está num jeito muito legal. Ela ter deixado esse 0,008 negativos em evidência. Esse cidadão aqui nunca vai ser zero, ele é uma constante. Mas essa expressão aqui dentro, ela pode ser zero, e onde ela é zero são as raízes da função. Então, para isso, a gente vai pegar essa expressão, t ao quadrado menos 35t mais 34, e ver em que momentos que ela zera. E nesse caso está muito fácil, por quê? Porque a gente pode fazer por soma e produto. Lembra que soma é o oposto de b divididos por a, 35, e o produto é c divididos por a, que dá 34. Ou seja, eu preciso descobrir dois números cuja soma dá 35 e o produto dá 34. Muito fácil, né? É o 1 e o 34. Significa o quê? Que a partir do momento 1 hora, ela iniciou o seu processo de ingestão de bebida alcoólica e ela voltou a ficar sóbria no momento 34 horas. Dessa forma, o T1, que é o que a questão está pedindo no 23, é a média aritmética. 1 mais 34, tudo isso daqui divididos por 2. Então, esse T1 vai dar 35 divididos por 2, que dá 17,5 horas. O T1 vale 17,5, a questão fala que esse T1 é maior do que 18. Nós temos aqui uma questão errada, beleza? Vamos para a próxima. A questão 24 diz assim: o nível de concentração de álcool na corrente sanguínea da pessoa em questão foi superior a 1 grama por litro por pelo menos 23 horas. Por pelo menos 23 horas. Aqui, quando a gente não quer saber os zeros, que são as raízes, a gente quer saber em relação a um outro valor, é como se a gente passasse uma nova linha ali, uma nova reta paralela ao eixo T, que vai nos facilitar. Então, nós temos isso daqui. Ó. A questão, basicamente, nos encaminha para descobrir quem são esses caras aqui. Ó. Então, a partir de que momento que ela passou a ter 1 grama por litro, e até que momento que ela chegou a 1 grama por litro e depois ficou menor. Dessa forma, a gente faz o quê? A gente pega essa função, que é menos 0,008, que multiplica t ao quadrado menos 35t mais 34 igual a 1. Quando a gente resolve essa equação, a gente vai achar esse cidadão e esse cidadão, beleza? Só para facilitar para a gente, esse menos 0,008, se a gente transformar em fração, ele dá menos 8 milésimos, e se eu simplificar isso, dá menos 1 sobre 125. Isso facilita porque a gente não trabalha com decimais ali na fórmula de Bhaskara. Porque a partir do momento que eu substituo isso daqui por menos 1 sobre 125, que multiplica t ao quadrado menos 35t mais 34 igual a 1, eu posso passar esse 125 lá para frente multiplicando e o menos 1 dividindo. Então, na realidade, eu vou chegar nessa equação. T ao quadrado menos 35t mais 34 igual a menos 125. Para a gente resolver essa equação, passar tudo para a esquerda ali igual a zero, né? Então, nós teremos qual expressão? T ao quadrado menos 35t, mais nós temos 34 com mais 125, que dá 159, igual a zero. Quando a gente for resolver isso daqui por Bhaskara, que eu acredito que não vai ter escapatória, e provavelmente a gente vai verificar que aquele dado da questão ali vai ser útil a partir desse momento, nós temos o seguinte: o delta será menos 35 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 159. Isso daqui vai dar um delta, então, de, resolvendo esse delta aqui um pouquinho mais direto, vai dar 1.225 menos 4 vezes 159, isso aqui vai dar os 589. E aí faz sentido ali o que o exercício forneceu para a gente. Vamos lá. Para a gente continuar resolvendo o t é menos b, né? Então é menos 35, mais ou menos raiz quadrada de 589 divididos
por 2 vezes o A, que é 1, 2 vezes 1, 2. Então, nós teremos que esse T será 35, mais ou menos essa raiz. O exercício nos dá o valor de 24,3 divididos por 2. Se a gente for resolver os dois valores aqui, que seria um T' e um T duas linhas, dá quanto? 35 mais 24,3 divididos por 2 dá 29,65. 29,65. E 35 menos 24,3 divididos por 2 dá 5,35. 5,35. O que significam esses valores? Aqui, ó, a partir do momento 5,35 horas, o organismo dessa pessoa atingiu a marca de 1 grama por litro, e ficou esse valor acima de 1 até quanto? Até o outro valor do T, que é 29,65. E a questão diz o seguinte: o nível de concentração de álcool ficou superior a 1 grama por litro por pelo menos 23 horas. Qual o intervalo que a gente tem de 5,35 até 29,65? Então, vamos fazer essa subtração. 29,65 menos 5,35. Resolvendo isso, aqui dá 0, aqui dá 3, e aqui dá 4, e aqui dá 2. Ficou por 24,3 ou 24,30 horas. Portanto, essa questão é uma questão correta. E para finalizar, a questão 25 diz o seguinte: o valor de T2 é inferior a 36. O valor de T2 é inferior a 36. Na questão 23, a gente descobriu quais eram essas raízes aqui, né? Esse cidadão aqui valia 1 e esse cidadão aqui valia 34. Então, praticamente, quando a gente fez a 23, a gente já resolveu a 25. A questão diz que é inferior a 36, e isso está correto, porque esse T2 vale 34. Beleza? E aí a gente fechou essa resolução dessa provinha aí de 2013. E aí, pessoal, curtiram o videozinho? Espero que sim. Se você curtiu, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, que em breve tem mais videozinhos para vocês. Um abraço e boa prova do concurso para todos vocês. Tchau, tchau.